Existe um canal no YouTube que se chama Blue Horizons Inc. E dando uma olhada no canal e pelo nome dele, parece o perfil de uma empresa. E pela estética ali, uma empresa do final dos anos 90. Mas quanto mais vídeos você vai assistindo, mais as coisas vão ficando estranhas. Esses vídeos são fitas de guias de como os funcionários dessa empresa deveriam se comportar. E algumas das gravações desse canal eram para ser vistos só por membros de alto calão dessa empresa. Oi, eu sou o Rentune e são essas gravações que a gente vai dar uma olhada hoje. E tentar entender o que está acontecendo na Blue Horizons Inc., uma empresa de 1998. Na descrição do canal tá escrito só uma coisa: aqui na Blue Horizons, transparência de extrema importância. Indo no primeiro vídeo, o título é Como Sorrir e já começa assim. Blue Horizons. Aparece uma moça com o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida, e depois aparece na tela e o narrador fala do que essa parte 1 do vídeo vai cobrir, que é sobre o que é um sorriso e por que ele é importante. E aí continua falando que para quando alguém se juntar na força de trabalho da empresa, você deve se conectar com os outros por meio da sociabilidade, e um desses jeitos é pelo sorriso. E aí começa todo um discurso sobre como desde o início dos tempos, o sorriso sempre foi um importante meio de comunicação e de conexão com os outros. E aí do nada, no meio disso, corta para essa telinha, dizendo para parar essa fita e responder algumas questões no livro. Só que a gente não tem esse livro. E essa telinha vai acontecendo mais algumas vezes durante o vídeo, mas a gente vai ignorando. Então, deixando o vídeo rolar, entra a parte 2, tipos de sorriso. In this section of the video, we are going inside and under the hood to get a deep, intimate look at what are the different types of smiles and the great implications behind each. Ever since the incident, smiles have been generally believed to exist on a spectrum. O vídeo cita um incidente e mais algumas coisas técnicas sobre emoções e de como se conectar com os outros. Isso tudo baseado em um estudo feito por um carinha chamado Bo Harrison, que teve que parar a pesquisa depois de um incidente, suponho eu que ele morreu. Aí o vídeo mostra as posições corretas do sorriso para ser eficiente em reuniões, formando um triângulo entre o sorriso e o rosto. Mais uma vez corta a fita para responder as questões no livro. E quando volta para a parte 3, vai ser uma aula prática do que a gente viu até agora. O exercício vai ser você olhar para a tela de algumas pessoas sorrindo e você sorrir de volta para elas, se conectando com elas. Connect. 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 Nice one. Try again. Keep connecting. Keep connecting. Good job. One more time. Change. 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 Excellent. O vídeo acaba e diz para você voltar e reassistir. E essa telinha falando para você reassistir vai acontecer em todos ou quase todos os vídeos a partir de agora. Então, vamos logo pro próximo tentar entender mais ainda o que está acontecendo nessa empresa. No mesmo formato do vídeo anterior, esse vai começar falando do significado e da origem, só que dessa vez de linguagens. Uma narradora informa pra gente que na nossa preparação para a empresa, para trabalhar na Blue Horizon, a gente vai ficando cada vez mais familiar com uma coisa produzida entre os nossos colegas, que é justamente a língua falada. E isso tudo é dito num tom como se o público-alvo que tá assistindo essa fita, que de novo é um guia para os funcionários, é como se quem tá assistindo nem sabe o que é isso, nem sabe o que é linguagem, não sabe nem o que é sorriso direito. Tipo uma explicação para um bebê, ou eles podem estar explicando para algo além de um ser humano. Mas beleza, vamos indo. E aí fala que a linguagem persiste mais na troca de cartas e de aprisionamento. Na verdade, o termo que eles usam, quando eu tô me referindo a aprisionamento, é human bondage. Colocando no Google Tradutor, se traduz para escravidão humana. Mas conhecendo o inglês e pesquisando ainda mais pelo termo bondage, é um termo usado para aquele fetiche de ficar preso, ser amarrado, etc. Então eu realmente não sei
qual é o significado que Human Bondage esse vídeo quer dar nesse momento, pelo menos. Out of this bondage can be traced back to the Cambrian explosion, when two entities first congregated over a critical, life-determining decision. At first, they used sounds. Supondo que bondage seja aprisionamento, só aprisionamento sem ser o fetiche, então como vocês viram aí, na minha interpretação pelo menos, a narradora tá falando de uma situação de 3 peixes que no passado usaram a linguagem para tomar a decisão sobre a morte ou assassinato do terceiro peixe. Então, por isso seria o termo aprisionamento aí. Aí, com a virada do último século, a linguagem mais antiga do mundo surgiu e ao longo do tempo várias outras foram surgindo, cada um com um motivo, com uma função em específico. E vocês vão ver a fita falando de 3 linguagens principais, pelo menos aí na Blue Horizons. In this section of the video, we will break down the 3 main languages. The most common language is direct. Children use this to get what they need from their primary nourishing units. Another popular language is indirect. Indirect language is often used when making a copy. The principles behind making a copy will be explained in a later video. However, for our exercise, we will be focusing on the 3rd type of language, neutral grounding. Neutral grounding can be used for the transmission of operable and inoperable transcontinental interactive establishmentism perpendicular to the logarithmic exponential duration over time previously articulated by the 30-60-90 SOHCAHTOA. Se você não entendeu nada do que é esse terceiro tipo de linguagem, eu também não por enquanto pelo menos, mas logo depois isso aparece na tela. E começa a parte prática do vídeo, e o primeiro exercício é responder a seguinte frase usando a linguagem direta. O que mais eu preciso além de dinheiro, comida e felicidade? Good job! A narradora, ela não fala qual é a resposta certa, por algum motivo, mas parabeniza a gente como se a gente tivesse acertado. Então, fico feliz. A segunda pergunta para responder usando a linguagem indireta. Em tempos de necessidade, minhas pessoas amadas virão? Mais uma vez, a resposta certa não é falada por ela. Agora no exercício do último tipo de linguagem, aquele que a gente não entendeu, o neutral grounding, isso acontece. For our last exercise, you will be speaking to our guest, Joy. Talk to Joy using neutral grounding. You did it. O vídeo acaba. Próximo. O título dessa terceira fita, que não é um guia, é um comunicado do CEO da empresa, é Uma Mensagem de Nosso CEO. E a fita inteira tem um cubo girando. Caso alguém não tenha percebido esse cubo girando durante o vídeo inteiro, ele está formando uma frase que diz: nós, na Blue Horizons, priorizamos trabalho em equipe e nosso produto principal é resolver os problemas coletivamente. Então, a partir do dia 5/11 de 1998, todos os funcionários que estiverem ligados a sindicatos serão imediatamente desligados. Ou seja, sem sindicatos. Acho que tô começando a entender aonde essa obra vai querer chegar, mas vamos continuar. O próximo vídeo é o mais bizarro até agora. Ele começa assim. Physical contact in the workplace can be a touchy subject. However, hand-to-hand manipulation is necessary for energetic pathology. This is Joy, and she's excited to be here. Joy will run through the 3 chapters of handshakes. Essa Joy é a mesma pessoa mencionada, pelo menos o mesmo nome mencionado, daquela outra Joy que foi mencionada na parte de linguagens onde tinha um quarto completamente vazio, mas aqui ela tá em carne e osso, pelo menos. Para começar os 3 estágios de um aperto de mão ali na Blue Horizons, primeiro de tudo você precisa ter 10 dedos. Se não tiver, tem que falar com o superior. Não vai dar pra fazer isso. A primeira parte é, traduzindo livremente aqui, polegar gentilmente. E pra isso você precisa de 2 mãos, uma sua e outra do teu amigo, mas essas 2 mãos precisam ser não clicadas. No final vocês vão entender o que é isso. Tendo os 10 dedos e as 2 mãos, você gentilmente passa o seu polegar no polegar do seu amigo. O objetivo é ficar nesse movimento até esquentar o dedo. We'll check back here once Joy has warmed her thumbs. Bo Harrison, who was 50% known for his fatherhood, extensively studied the subject of handshakery year-round every June.
What Boo Harrison was able to conclude before the incident is astonishing and worth double-checking for further reading. One branch that Mr. Harrison was dominantly interested in was submission. Recognize this shape? De novo, esse tal de Bo é mencionado fazendo algumas pesquisas envolvendo coisas dessa empresa. Tudo isso antes do incidente acontecer. Aí a fita volta a falar da Joy, que ela conseguiu esquentar os polegares, e o próximo passo que você precisa fazer é meio que um aperto de mão ali, um pouquinho diferente, mas continua sendo um aperto de mão. E aí você vai ficar meio que apertando a mão até escutar um clique. A handshake can be as simple as a gentle thumb to thumb, but a click can only be achieved with a directive twist. While attempting a directive twist, it's critical to make proper eye contact while sustaining a gratifying smile. Please refer to tape 9 on how to smile and tape 12 on performing educated eye contact. It's important to keep in mind, hands always click when activated. That sounds like a click to me. Let's check in with Joy. E quando o vídeo volta, eu tenho até que censurar a mão da Joy aqui. Porque o clique que tá sendo falado durante todo esse vídeo é sinônimo da mão dela ser completamente decepada. Porque ela ficou contorcendo tanto a mão dela até arrancar a mão. E o narrador diz que agora é hora de praticar com seus colegas mais próximos. O vídeo termina aí. Apesar que no finalzinho dele tem os créditos e lá fala que a Joy que tá nesse vídeo é a Joy 64, como se houvessem várias outras. Indo pra próxima gravação, ela se chama Transparência. Hello. My name is Joy. Olha a Joy aí de novo. Avançando um pouco na gravação, dá pra ver que a mão dela tá normal. Então a teoria de ser várias Joys diferentes tá em pé ainda. Enfim, essa Joy tá se pronunciando em nome da Blue Horizons porque ela diz que algo crítico aconteceu na empresa durante o período de inverno alguns meses atrás. E os chefes da empresa estão decepcionados com o grupo que fez isso acontecer. Mas ela não fala o que aconteceu. E os chefes estão desapontados também com eles mesmos por terem deixado isso acontecer. Por isso, além do pedido de desculpas, eles vão tomar algumas ações e responder duas perguntas. O que aconteceu e como eles deixaram isso acontecer de novo. Só que vocês vão ver ao decorrer do vídeo que essas perguntas não vão ser respondidas. O que vocês na verdade vão ver são algumas decisões que os chefes tomaram para aumentar a proatividade na empresa. Including competitive hours, punishable scanning violations, ranked lunch vouchers, and a triple cycle on Baylor fluid. A Joy diz que eles estão revelando tudo isso justamente para serem transparentes com todos os funcionários. This is because here, at Blue Horizons, there's nothing we value more than transparency. E aí, para começar a explicar o que é transparência, ela coloca o CEO para falar. Se vocês se lembram desse rosto, ele é exatamente o Bo Harrison, o cara que estava pesquisando tudo antes de acontecer o incidente. Mas o mais estranho de tudo é realmente qual é a mensagem que ele deixou sobre ser transparente. Photonics, in an age wrought on by an avid surplus of elastic decimeter output and startling causation of establishment gerrymandering, is only a millimeter on the yardstick of time. Juntando isso com aquela fita de uma mensagem dele aos funcionários, a gente confirma 100% que ele é uma IA. Ou pelo menos estão usando uma IA dele. Só que a diferença aqui, nesse textinho dele, é que não faz o menor sentido o que ele tá falando. Depois disso aí, a Joy volta a falar sobre transparência. Ela diz que esse é o fundamento principal de uma empresa, de qualquer empresa. E é por causa disso que na Blue Horizons eles quadruplicaram esses fundamentos e colocaram caixas pretas por toda a empresa para que os funcionários depositem suas infrações, erros e violações que cometeram ali na empresa e se autodenunciem colocando o papelzinho dentro aí dessa caixa. Mas caso você não consiga fazer isso e você esteja em qualquer lugar da empresa ou fora dela e precise urgentemente revelar informações, você pode discar o número 4 deles para ligar em um departamento de segredos e assim falar qualquer infração que você cometeu, seja o quão leve ela for. A Joy diz que sempre discava esse número e por causa desse comportamento exemplar, ela se livrou de ter que passar pelo tratamento de não transparência. E em troca ganhou 25 fitas, devem ser parte dessas que a gente tá vendo. Só que teve mais uma coisa que aconteceu com ela. Ela não fez o tratamento de não transparência, mas fez outro, o tratamento de transparência. E aí, como exemplo desse tratamento, aparece uma gravação. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
A Joy nessa sala começa a gritar desesperadamente por desculpas. Ela fica falando I'm sorry, mas esse desculpas vai se tornando cada vez mais uma outra coisa, I'm starving, que significa tô morrendo de fome. Ela tava num cativeiro há dias e esse é o tratamento de transparência, o tratamento de alguém que disca pro número 4 e tem um comportamento exemplar. Então imagina qual é o tratamento de não transparência. Depois dessa gravação, a Joy aparece para continuar o vídeo normalmente, dizendo que os perigos dos segredos, de esconder infrações e violações, te previnem de fazer as entregas do trabalho no tempo certo. Remember always, the workplace is not a place for secrets. Ela também diz que o número de telefone não é para ligar só caso você tenha tido alguma infração, mas caso também tenha visto seus colegas terem cometido algo. E aí logo depois disso, ela mostra um cubo transparente, dizendo que esse é para ser o você ideal. E caso você não seja assim, não falar imediatamente de todas as suas infrações discando o número 4, você vai receber o tratamento de não transparência usando um tal de AGLOX. Ela não explica o que significa essa sigla, mas ela apresenta um cara chamado Joe que recebeu esse tratamento. E esse cara tá com um cubo preto no lugar da cabeça. Ela diz que esse Joe imprimiu sem querer em cores, ao invés de preto e branco. E não discou pro número 4 avisar que fez esse erro. E então é mostrado o que tem dentro dessa cabeça cubo do Joe. E esse é o fim. A cabeça dele passou por tanta coisa durante o tratamento de não transparência que se tornou um emaranhado de pensamentos grotescos seguidos um do outro. E o motivo disso tudo foi simplesmente ter imprimido algo na cor errada. E, dando uma olhada nos créditos desse vídeo, a teoria se confirma. A mão da Joy não tá decepada nessa gravação, porque ela é outra Joy. Essa é a número 20. No vídeo passado sobre aperto de mão, ela era a Joy 64. E o Joey desse vídeo é o número 58. A próxima fita, ela tem o nome de calibração e começa com uma mensagem como se a fita só pudesse ser vista por membros de alto escalão e por outras pessoas que foram autorizadas. A princípio, a gravação começa assim. Clothes, meet me. Mas logo corta para algo completamente diferente dentro do escritório da Blue Horizons, gravando alguma atendente que trabalha nas ligações que as pessoas discam pro número 4. Essa é outra Joy e quando o telefone toca, ela atende muito rápido ali. O cara que ela começa a falar, ela chama de Joe, mas a única coisa que a gente escuta do outro lado da linha é isso. I know. I am buried in maximizing customer-centric synergy through holistic feedback methodologies for optimized service paradigms. The usual. Resumindo essa parte e a continuação da conversa deles, ela só diz que tá muito ocupada com o trabalho. Eu não acho que o resto signifique muita coisa, mas eles falam sobre qual comida que eles vão escolher no almoço. Coisas assim do cotidiano mesmo. E no final eles combinam de se encontrar na hora do almoço. Os dois se despedem, a Joy coloca o telefone no gancho, por algum motivo aparece um X na tela do computador. Agora, só pra vocês ficarem um pouco paranoicos, lá no fundo do vídeo dá pra perceber algo. O tempo todo tem um cara ali em pé, parado, olhando pra Joy ou pra câmera, olhando pra gente. Ele não tá fazendo nada além de vigiar. Essa gravação corta pra falar de roupas, que nem ia acontecer no início. Esse carinha aí começa a falar que agora as roupas podem ser sustentáveis, mas aí do nada de novo corta pra Joy e volta pro escritório dela. A Joy atende mais um Joe
e não dá pra saber exatamente se é o mesmo ou não. Dessa vez, pelo contexto, esse Joey disse algo errado para um colega de trabalho. E aí a Joy diz que espera que ele já tenha discado para a linha 4. Ou seja, essa Joy não é uma atendente da linha 4 que nem eu pensava. A ligação termina e, de novo, um X na tela do computador. Corta pra falar de roupas de novo, mas não tem importância nenhuma, então corta pra Joy de novo. E mais uma vez, ela atendendo um Joe. A partir dessa ligação, as coisas vão ficando mais interessantes. Eles conversam sobre o seguinte. Joe? Is that you? You sound strange. Is this about that silly union effort that you keep poking at? I told you that unions are like sneaky raccoons rummaging through a company's garbage bins. Joe, you're scaring me with all this nonsense. Absolutely not. I have principles as a loyal employee, as a God-fearing woman, and as just a person that cares about this company's well-being. Even if a union were to take out our 70 hours a week. O que é censurado é a Joy falando da condição de trabalho deles, da quantidade de horas, umas 70 horas semanais, que dá mais ou menos 10 horas por dia se você trabalhar 7 dias na semana sem pausa. A Joy depois disso pergunta se ele não tem nada pra falar, sendo coisas que sejam relacionadas a trabalho e não sobre sindicato e besteiras do tipo. E aí, isso acontece. I didn't know that, no. We agreed to never discuss this. It was specifically outlined in the HR paperwork. Our copy is only 9 years old. What on earth would possess you to think of it like a corporate asset? You consistently prioritize this company over the team. You know, you claim to be such a great colleague, but every opportunity you've had to demonstrate that, invariably you have some sort of corporate obligation. And as the perpetual clock of corporate life ticks away, every minute reallocated, you strategically distance yourself from our shared emotional investments. I'm merely an undervalued asset to you. I am nothing to you. I am nothing to you. Ela vai olhando pra câmera enquanto começa a falar que não é nada, que ela não vale nada, e o homem que tava lá atrás o tempo todo começa a vir em direção à câmera. Ele faz alguma coisa em relação à câmera, a gravação corta pro cara das roupas e logo depois volta pra Joy. Ela recebe outra ligação de um Joe, acho que já dá pra supor que é sempre o mesmo, e parece que ele foi em algum tipo de viagem a trabalho. Dessa vez ela tá falando de uma forma muito mais formal e ainda mais sem emoções. Pelo contexto da conversa, eles começam a falar sobre separação, provavelmente depois da briga da ligação anterior. E suponho eu que provavelmente não foi uma viagem de trabalho. Ele deve ter recebido alguma punição, algum tratamento da empresa. Mas enfim, voltando, eles falam sobre separação, mas a Joy diz que não quer fazer essa decisão agora e quer adiar essa conversa. E termina falando sobre o que comeu no almoço, que nem eles falaram na primeira ligação. E é só aí que aparece um certinho no monitor do computador. E para nossa surpresa, nos créditos dessa fita, essa é a Joy 64, a que teve a mão decepada. Mas isso aconteceu em algum momento depois dessa gravação, porque até o momento essa aí tá com as duas mãos inteiras. E os outros dois Joe que aparecem devem ser aqueles dois caras que apareceram falando sobre roupas, e também tem aquele que tava vigiando a Joy o tempo inteiro lá no fundo, que provavelmente deve ser o mesmo cara que tava com um cubo preto na cabeça no vídeo anterior. Isso porque um dos dois Joe é o Joe 58, o mesmo Joe que tava com o cubo preto na cabeça. E eles têm uma estrutura corporal ali bem parecida, então provavelmente é ele. Agora, tentando explicar o que aconteceu durante toda essa parte final da conversa da Joy com o Joey ali na ligação, se vocês perceberem bem, eles estão sempre falando com termos de trabalho, mesmo quando querem dizer sobre a própria vida pessoal deles. Assim como a gente viu no vídeo de linguagens, sobre a linguagem indireta, e a conversa deles aqui confirma isso ainda mais, uma
cópia significa um filho. Os dois têm um filho de 9 anos e parece que eles nunca deveriam discutir sobre família ali dentro da empresa de acordo com os termos da empresa. Só que para tentar contornar essa infração, eu acho que é por isso que eles ficam falando em termos empresariais, mesmo quando estão falando da relação deles, do filho deles, eles falam cópia. Inclusive a Joy fala time como se significasse família. Consistently prioritize this company over the team. E diz que o Joey parece priorizar sempre o emprego, ao invés dos colegas, que provavelmente colegas deve significar ali, ela e o filho. Que ele se distancia dos investimentos emocionais compartilhados deles. Ou seja, isso quer significar da relação deles. É aí que ela começa a ter um colapso mental, vira pra câmera e fala que ela não é nada pra ele. Eu acho que ela não tá dizendo isso só pro Joey, o marido dela ali, mas também pra empresa. Provavelmente todos os funcionários têm uma câmera vigiando eles. E é por isso que cada infração que eles cometerem, se eles não discarem pro número 4, a empresa pode saber o que você fez. Isso sem contar que os seus próprios colegas podem te denunciar. E aí o Joey lá do fundo do vídeo dela começa a se mexer e dá um jeito disso parar. Quando ela volta recuperada, uma forma corporizada de falar. O Joey até tenta falar da vida pessoal de novo, mas o jeito que ela fala é muito mais empresarial, tornando o relacionamento deles ainda mais um negócio. As expected, your ideas are valued. I had thoughts of you as well. Our situation is uncertain indeed. We may need to cease our association. Quando ela faz isso, ela termina a ligação e finalmente recebe uma ligação que fez certo, não demonstrando nenhum ressentimento, mas simplesmente tratando tudo como negócios, até o próprio relacionamento dela. E é por isso que ela se torna o motivo do próprio colapso. Ela começa a tratar tudo como empresa e jogando a empresa dela como se fosse ainda mais importante do que estava rolando. O relacionamento dela, falar sobre separação não é tão importante como quanto a empresa é importante para ela agora. E ela estava falando isso justamente pro Joey, que a empresa é muito mais importante que a família, que o filho, mas ela se torna exatamente isso. E é exatamente isso que faz ela ter o sinalzinho verde ali. É isso que a Blue Horizons queria analisar, deixando essa gravação só para os superiores verem. Todo esse canal é claramente uma obra com críticas e sátiras ao mundo corporativo como a gente vê hoje, onde pessoas chegam a vender suas vidas pelas empresas, onde empresas fingem ser famílias, mas só querem sugar toda a energia que você tem. Por isso, na Blue Horizons existe toda essa despersonalização, onde os funcionários são chamados só de Joy ou Joey. Por isso eles não querem sindicatos. E ironicamente, do inglês, o nome Joy significa felicidade, sendo que uma delas tem a mão decepada e a outra colapsa mentalmente no meio do trabalho. O uso de um tipo de grande irmão vigiando todos eles não poderem cometer os menores dos erros, ou se não tem que discar pro número 4, e se não fizerem isso vão ser punidos, e se fizerem isso também vão ser punidos de alguma forma, só para demonstrar o poder da empresa sobre você, sobre o funcionário. A Joy 64 quebrando totalmente ali e virando pra esse grande irmão, dizendo que não é nada pra ele. No caso, logo antes ela tava falando pro marido dela, mas o ódio fez ela perceber qual era o culpado de tudo isso, que era a empresa. A gente também vê a mente completamente destruída do Joe 58. Mostra o quão tenso deve ser esse tratamento de não transparência. Ainda mais comparado com o procedimento que a Joy 20 passou, que fez tudo certo, que foi uma funcionária exemplar, e mesmo assim foi torturada e deixada por dias em um cativeiro. No início, por causa do vídeo sobre linguagens, eu pensava que essas fitas eram guias feitos pra algo alienígena, algo de outro mundo, já que a forma como era falado e o que era falado era feito de uma forma muito estranha e tudo dava a entender isso, como se eles estivessem explicando algo humano para algo que não é humano. E eles realmente estavam. Juntando a informação que o Bo Harrison, o CEO da empresa, é uma IA, uma inteligência artificial, e parte do tema dessa obra é o uso de IA, na minha teoria essa empresa se tornou completamente controlada por uma inteligência artificial. E o objetivo dela se tornou transformar cada vez mais as pessoas em algo próximo disso, algo próximo de uma IA. Por isso os vídeos são feitos desse jeito. É meio que uma IA tentando explicar sentimentos e coisas humanas, mas não pegando muito bem a ideia. Ensinando de um jeito que a IA pensa ser o correto. E ensinando de um jeito empresarial de se falar. Por isso usa copy para se referir a filho. E é um dos motivos da Joy falar time para se referir à família. Que é o que essa IA controlando a empresa quer que aconteça. Para eles se distanciarem ainda mais de família e de qualquer coisa relacionada a isso. Já o tal do incidente que é mencionado várias vezes que aconteceu
aconteceu com o Bo Harrison, já que ele fazia várias pesquisas e teve que parar, talvez ele tenha morrido, mas talvez ele também foi transformado numa IA. Por isso ele continua CEO. Por isso quando ele deu o comunicado, ele não foi lá na frente falar. Por isso quando aparece uma mensagem dele, é um texto em IA completamente estranho, e não ele realmente. É sobre tudo isso que eu acho que esse canal tá satirizando e criticando e exagerando coisas que meio que já acontecem nos dias de hoje. Tem mais 2 vídeos desse canal. Um deles tem o título de inventário e é basicamente uma propaganda para um site de merch desse canal, para vender alguns produtinhos, banners, algumas coisinhas assim. Você pode passar no site e comprar. Só vai ser bastante caro porque as coisas são vendidas em dólar. Então vai ter o dólar mais o frete, mais a taxa do Brasil. Então para comprar alguma coisa lá você vai ter que vender seus 2 rins. Fora isso, no vídeo e na descrição, eles dizem que mais de 1000 pessoas recentemente assinaram um contrato para trabalhar na empresa. E por causa de um comentário que eu li nesse vídeo, na época que o vídeo foi postado, isso é basicamente uma metalinguagem para dizer que eles chegaram a 1000 inscritos ali no canal do YouTube deles. Acho que não tem nada demais além disso aqui. E o segundo e último vídeo que falta falar foi postado 1 ano depois desse vídeo divulgando a merch deles. Faz algumas semanas que foi postado. Como ele foi postado tão separado dos outros, eu vou considerar que é uma temporada nova e que mais vídeos estão vindo desse canal, então eu não vou falar dessa nova fita nesse vídeo aqui. Esse vídeo também já tá ficando bem longo pra isso acontecer, eu vou esperar mais vídeos desse canal serem postados pra talvez eu fazer outro vídeo aqui. Caso tenha coisa ainda mais interessante, eu volto a falar dele. Então aproveitem pra se inscrever no canal deles, pra apoiar eles a produzirem cada vez mais coisas. Espero que tenham gostado, até a próxima, tchau!